Tá rolando a gravação, vamos transmitir. Primeiro frame só. Ó, tá ao vivo, galera. Tá rolando? Já estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Vamos esperar um pouquinho, né, pra galera entrar aí. Tem o pessoal aí do Insta, o pessoal do YouTube. Oi. Vamos dar uns minutinhos aí pra ver quem que vai entrar. A gente tem aí um feedback, produção, sobre Aqui tá conectando no Insta ainda. conectar no Insta. Isso aí. Mas quem já estiver aí, chama os amigos. Espalha a palavra, compartilha aí no seu grupo de colégio, grupo de família. Ó, o Alisson tá na área, hein? O Alisson sempre tá na área, Sempre velho. tá na área. O Você Alisson- falou pro Alisson. Fala, Alisson. Isabela Alves. Aê, amor, beijo, obrigado. A sua vai estar, né? A minha nem vai estar. Faz parte. E aí, vamos esperar mais. Tem que esperar uns minutos, né? Uns minutos. Esperar um pouquinho pra galera entrar. Mas quem já foi entrando aí, se tiver alguma pergunta aí sobre pós-produção, quiser mandar aí tanto aqui nos comentários como no stories que eu coloquei lá, tem um formuláriozinho, mas pode mandar aqui nos comentários que a gente tem nossa equipe de produção aqui, os estagiários aí. Bom que a produção faz barulho pra caramba atrás. Deixa eu tirar o fliperama aqui. A produção do jogo, cara, é Quem interativa. quiser jogar um fliperama. Nós vamos, enquanto vocês estão entrando aí, nós vamos disputar aqui quem é o melhor no fliperama. Eu sou péssimo em Street Fighter. jogos. É mesmo? Não, sério, só eu jogo futebol. Mas bem ou mal? Eu pratico, né, diferente. Esse negócio é muito legal. Pergunta que galera quer Aí. saber. Boa! Mandem perguntas. Quando chegar a pergunta, dá pra fazer. fazer. Rolou, deixa o fliperama lá. Produção aqui é ao vivo, galera. A galera vai falar assim, vocês estão num loja de Tipo, brinquedo? vocês estão na Re-Rap Re-Rap? gravando? Mais ou menos. Ai. Ó, o Alisson mandou um epa. Fala, Alisson. Galera, quem tiver aí no Instagram, vou repetir, já falei, mas quem que depois entrou depois aí, o link no YouTube tá, a Cleo vai mandar aqui nos comentários e também tem lá nos nossos stories, no Arrasta Pra Cima, que no YouTube tá bem mais legal, assim, aqui a gente tá meio exprimido no Instagram, Pertinho. mas aqui é Relação amor de puro mãe. que rola, né? Não. Não? Não. Pô, Paulo. Mentira, é sim. Achei que era. É sim. Eu esqueço, é porque... É só porque a esposa dele tá assistindo. Também. Também. Ai. O produção, quando quiserem, né? O pessoal A tá gente- começando a entrar. Já estamos nos milhares já? Estamos em milhares. Milhares dos nossos milhares de seguidores já, ao Quem vivo? for entrar já deixa um oi, uma pergunta. Exatamente. O tema de hoje, pós-produção, mas eu vou falar tudo direitinho, como é que vai funcionar Boa. o esquema aí hoje. Temos código do iFood hoje? Não, né? Não. Hoje não. Hoje não. Ainda não. Ainda não, mas... Mas se vocês chamarem bastante amigo pra vir assistir a live, Exatamente. aí, quem sabe no futuro a gente vai conseguir código de Código. iFood, do Rappi. Pelo menos vai sair um lanche, um negócio assim. Já tá chegando umas coisas aqui, não sei se é Pergunta do áudio, como é que tá saindo o áudio? Como Ah, é. tá? Tá todo mundo ouvindo aí, o áudio tá legal, A transmissão também tá bacana. tá travando, o vídeo tá tranquilo. bom. Dá um feedback pra gente aí, quem tiver online. No Insta, no YouTube. Insta, YouTube. A Bela tá firme e forte. Aí amor, isso é demais. Ó, o Alisson tá sendo muito gentil com a gente, falando que é a melhor proposta de aprendizado fotográfico de BH. Olha, Porra. eu Faz. costumo acreditar nas coisas que o Alisson fala, apesar que ele é uma pessoa muito gentil, mas eu costumo dar crédito porque ele fala aí. Não, o Alisson é uma referência aí, né? Convenhamos que... Cara, artista com A maiúsculo, né? Isso aí.
exposição em Londres, Madrid, um negócio assim. Inclusive, eu acho que ele tá em Londres agora. Não é né? verdade? Isso não é Não, sim. piada, não. É Londres Não, e Madrid. Não, então, eu acho que ele tá em Londres Ah, não. agora, eu acho. Direto de Londres? Eu acho Mas que lá ele tá tá longe tarde. de Londres. Né? Vai dormir, Alisson. Inclusive, é até bom vocês fazerem o pedido pra ele ao vivo, né? Que dia que ele vai vir bater um papo com Ah, gente. vamos boa. botar essa pressão aí, Alisson. Verdade. Quando que você vai estar de volta no Brasil pra você vir participar de uma live aí que a gente vai fazer sobre autoral? Já tô julgando a temática aí de uma próxima. E aí? A Bela falou que o som tá ótimo. O som tá Ah, ótimo, perfeito. o vídeo tá ótimo. Tudo ótimo. Então tá bom demais. Bom, então, vamos pra pauta? Começamos então a pauta? Pessoal, lembrando, quem está no Insta, tem o link aí pro YouTube, que é essa outra câmera aqui, por isso que eu estou fazendo assim toda hora. A câmera do YouTube a imagenzinha lá tá mais legal, mas aí tá o link nos comentários? Tá nos comentários. E no Stories da Ansel lá para arrastar para cima, quem quiser acompanhar pelo YouTube, beleza? Pra gente inaugurar o canal lá da Ansel no YouTube. Então vamos começar, né? Já tem aí já deu o quê? 4.000 e quantos? Ao vivo aí? 2002. Do 4.002, legal. Bom, então gente, sejam bem-vindos aí à primeira Ansel Live, que é uma ideia que a gente teve aqui na Ansel agora. Pra gente ter pra gente criar um bate-papo aí. A princípio a gente vai fazer esse bate-papo mensalmente, mas vamos ver aí como é que vai ser a interação da galera, quem sabe isso aí vai aumentar mais pra frente. E a gente tá bem feliz, assim, acho que é uma maneira interessante, igual o Alisson aí já comentou, é uma maneira interessante da gente conseguir compartilhar conhecimento e interagir mais e falar mais sobre fotografia. Apresentar rapidinho a Ansel, né? A Ansel hoje a gente está com a equipe completa aqui no estúdio. Nós dois aqui, eu e o Paulo aqui na frente das câmeras, e ainda tem a Cleo e o Luizão aí nos bastidores, cuidando da parte técnica aí da nossa live. Uhul! Dá um oizinho. A voz mais feminina um pouco foi a do Luiz. Mas a Ansel, sim, para quem não conhece ainda, é uma nova proposta de escola aqui de fotografia em Belo Horizonte. A gente está chegando aí no final do nosso primeiro ano de atuação desde que a gente resolveu se tornar público assim, para Belo Horizonte. E nós quatro, que eu falei agora, somos a equipe principal, assim, mas a gente conta ainda com outros professores que vêm dar aula para a gente, né, que participam aqui com a gente para várias outras atividades. Beleza? Então sou eu, Mark Greathouse, o Paulinho P. Silva, o Luiz Ritter atrás das câmeras e a Cleo na outra câmera aqui do Insta. E vou ficar olhando aqui um pouquinho no celular porque eu não memorizei tudo não, é a minha primeira vez, então não desanimem com a gente está testando isso ainda. Tema que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho, por isso que a gente trouxe o Paulinho para frente das câmeras aqui, é sobre pós-produção na fotografia. Né, o Paulo, na nossa equipe, que é o grande especialista em pós-produção, é quem dá aula aqui no nosso curso nos primeiros passos do Lightroom e Photoshop, que é o nosso curso de pós-produção. E a gente vai abrir aí para perguntas, tá? Quem tiver aí já assistindo, quiser mandar perguntas nos comentários sobre essa temática da pós-produção, ou até qualquer outra pergunta também sobre a Ansel, como que a Ansel funciona. A gente está aí para responder aí nos próximos minutos. Sobre os nossos cursos, né? Agenda também. Exatamente. Qualquer pergunta que vocês tiverem sobre a Ansel, pode mandar para a gente que a gente vai respondendo aí. Mas principalmente hoje sobre o tema que é pós-produção na fotografia. Bom, vou começar aqui com algumas perguntas para o Paulo, para a gente, o pessoal aí que estiver assistindo e perdendo a vergonha de fazer pergunta. E aí a gente vai batendo esse papo e à medida que forem chegando as perguntas também eu vou soltando aqui. Primeira coisa que eu queria era que o Paulo, né, se apresentasse, contar um pouquinho aí da sua história na
na pós-produção e na fotografia. Fala galera, boa noite. Sejam bem-vindos aí, um prazer estar aqui com vocês. Mandem perguntas, tá? A gente adora responder e vai ser muito legal essa troca, né? Esse bate-papo. Eu sou designer por formação, né? Assim, antes sempre tive um pouco de ligação assim, com a área criativa. Aí, desde muito novo, já trabalho com música, assim, não profissionalmente, mas tendo envolvido com música, era aquele cara que sempre assistiu muito videoclipe, geração MTV no talo, muita sessão da tarde também. E na faculdade comecei estudando publicidade, depois eu fui para o design, que foi onde eu acabei me formando. E o design sendo essa área tão abrangente, né, você acaba tendo um contato um pouco com tudo, assim. E mais especificamente, quando eu estudava publicidade, eu fui monitor do laboratório de fotografia, depois eu fui também quando eu estudava design. E aí veio esse interesse assim, muito grande por foto, né, por câmeras, e eu descobri essa paixão mesmo pelo processo, pelo que acontece depois, assim, né. E aí eu fui estudando Photoshop, Lightroom, e agora mais recentemente estudando também pós-produção para vídeo, assim. Então, esse é mais ou menos o meu background. Assim. Entendi. Sou designer, quase publicitário e quase a maioria das nossas peças assim, que aparecem aí, tanto no Instagram quanto nos stories, a maioria das coisas é o Paulinho que produz pra gente, em parceria com a Cléo e o Luizão da Duopo, que fazem os vídeos. O Paulinho faz a parte de motion design, né? Que são essas animações que interagem com o vídeo e outras coisas que talvez eu possa estar falando besteira. Quero mostrar aqui, ó, né? A Duopo, produtora do Luizão da Cléo, parceiraços nossos aí. Além de sócios, produz essas peças maravilhosas em audiovisual aí pra gente. Exatamente. E aí, assim, você começou a contar da sua história, assim, até você entrar na pós-produção, mas aí, desde então, você tem uma experiência ampla aí dentro da área de pós-produção de fotografia. Com o que você trabalha nisso hoje, assim? Hoje eu faço um pouco de tudo, né? Assim, a área é muito abrangente. Cada hora, assim, aparece um tipo de trabalho. Às vezes você tem que trabalhar com manipulação de imagens, de fotos de animais, foto de criança, casamento, que é o meio que eu circulei muito mais, assim. E independentemente do que as pessoas pensam, tive que usar muito Photoshop em algumas fotos. Não é nem questão de manipulação em si, mas um detalhezinho ou outro que aparece, um flash, aquele assistente que está no lugar que não deveria estar naquela hora. Você já me salvou várias vezes, assim, em várias situações de... eu trabalhando como fotógrafo de casamento, assim, quando eu comecei, principalmente, o Paulinho me ajudava muito nessas coisas, assim. Eu lembro de ter foto que eu por exemplo, eu sou uma negação completa, principalmente com a parte de Photoshop, assim, sempre brinco com o Paulinho, que as únicas ferramentas que eu sei usar é o carimbinho e o band-aid, né, no Photoshop. Então, quando isso passa da minha... o que precisa ser feito passa dessas ferramentas, geralmente, o Paulinho me socorre, assim. Então, com certeza tem uma atuação forte aí, tipo, no mercado de fotografia de casamento, de evento, né? Tem espaço pra isso, cara. Outro dia eu fiquei uma semana retocando foto de colchão, assim. Pega um colchão de solteiro, deixa ele colchão de casal, faz o contrário, muda de cenário. É mesmo? Rola isso? Rola demais, assim. Sério, você tem muitas possibilidades, né? Assim, isso já é uma intervenção mais pesada, mas manipulação, composição mesmo. Você pega duas fotos, você tem que ajustar a cor, brilho, aí é um processo um pouco mais complexo, que não é o que a gente faz todo dia, assim, né? Você tem profissionais que vivem disso, de trabalhar com imagens que são grandes composições e arquivos de 3, 4 gigas pelo volume de intervenções que você tem que gerar na imagem, mas, assim, no meu caso, não é o que eu faço muito, assim, né? São intervenções menores, mas outro dia eu recebi uma demanda de tratar uma foto de comida, assim, né? Um prato, o cara tirou a foto, não ficou tão legal, assim, a superfície, aí vai lá, carimbo, nova camada, carimbo, assim. Fiquei lá umas 3 horas carimbando. Não, carimbo é uma das ferramentas mais importantes do Photoshop e é essencial. Qualquer pessoa que
queira mesmo dominar a ferramenta, o carimbo é, assim, top 3 ferramentas que a pessoa precisa dominar mesmo, assim, é importantíssimo. Massa. Bom, vou repetir aqui, já falei algumas vezes, mas pode ser que tenha chegado gente aí nesse meio tempo. Gente, quem tiver pergunta aí sobre pós-produção, sobre a ANSI, sobre a nossa escola, sobre nossos cursos, manda aí pra gente nos comentários, que a gente vai respondendo. O Alisson tem uma pergunta aqui. A pergunta do Alisson, né? Como é que é? Vamos lá. O Alisson, em meu trabalho, optei por fotografar com áreas de alto contraste. Por serem pessoas negras, percebo que o fotografado quase se funde ao background. Minha pergunta é, como eu poderia melhorar e diminuir essa fusão dos planos? Detalhe, usei propositalmente uma fonte de luz. Muito obrigado. Uma fonte de luz só, então... Aí. Essa aí eu vou deixar pra você. Assim, no caso a ferramenta talvez mais indicada, assim, é o Photoshop mesmo. Você trabalhar com seleções, que é uma das outras... Um outro grande tema que a pessoa tem que dominar muito no Photoshop. E através de paciência, eu costumo dizer isso muito para os alunos, que o trabalho de Photoshop, o trabalho de Lightroom, o trabalho de pós-produção é muito trabalho de ourives, né? E com a paciência você ir delimitando as áreas e através de ajustes de brilho e talvez até de nitidez mesmo, desfoque, você ir trabalhando essa separação de planos para você atingir o resultado que você quer, assim. E é muito legal realmente você planejar antes o resultado que você quer atingir. Porque as pessoas pensam que a pós-produção começa na hora que você abre o Photoshop ou o Lightroom, né? E pelo contrário, a pós-produção começa na hora, por exemplo, que o Alisson pensa ali o resultado que ele quer da fotografia dele e mais ou menos monta um esqueminha. Ali ele já está pós-produzindo até para evitar muito trabalho depois na hora que ele chegar na frente do computador, assim. Olha, eu até vou emendar essa pergunta, porque eu acho que amarra muito com a outra pergunta que eu tinha Mais uma pensado pergunta? aqui. Não, mas essa é minha. Mas eu... Aí. Se você acha que hoje, tipo assim, se a fotografia hoje existe separada da pós-produção, ou se isso é tudo parte do mesmo processo, assim. Cara, eu acho que é tudo parte do mesmo processo. Eu não vejo essa... Existe muito essa dissociação, mas eu hoje desconheço fotógrafos que não façam nenhum tipo de tratamento nas suas imagens. E aí a gente cabe fazer a separação, que é tratamento de manipulação, né? Manipulação é o que eu comentei antes, assim. As fotos de colchão que eu estava trabalhando lá, você pega uma foto, coloca em outro cenário e faz, né, aumenta a espessura do colchão, diminui e tal. Isso é uma manipulação demais, né? Você está alterando uma realidade ali para um propósito específico. Talvez artisticamente ok, mas assim... quando você trabalha registrando, documentando, né, histórias, seja fotografia de casamento, seja fotojornalismo principalmente, o tratamento ele vem mais para você extrair a melhor opção daquela imagem, assim, né? Você não está alterando aquela realidade. Mas de repente, por condições que a câmera não consegue ainda atingir o mesmo grau, né, de precisão que o nosso olho, de processamento que o nosso cérebro faz para as imagens, então você precisa ali, depois na pós-produção, vir e ir recuperando essas imagens, essas informações que você registrou, para que a imagem consiga atingir o total potencial, né? Igual uma receita, assim, você vai temperando a receita ali para atingir todo o potencial de sabor que aquela receita tem. Não necessariamente você vai trocar um ingrediente. No caso, uma manipulação de imagens, mas você vai ali adequando a sua imagem até conseguir adequar ao propósito que você precisa para aquela imagem específica. E tem o próprio processo de edição mesmo, né? Sim. De escolher quais imagens, né, dentro daquele rolo rolo falando, né, na época do filme, mas dentro daquela quantidade de fotos que você fez, a própria edição, a própria escolha das imagens que você vai usar ou descartar já é de certa maneira, uma pós-produção, né? Assim. Eu tinha um professor que falava que o enquadramento você já está meio que pós-produzindo, no caso, a realidade, né? Que quando você escolhe o que você vai enquadrar ali, tendo todo um contexto em volta... O que você inclui, o que você exclui, né? Você já está alterando, você está construindo uma narrativa com base em escolhas que
normalmente são pessoais, né? A não ser que você tenha uma demanda externa, assim. Mas isso já é um processo, e realmente. Aí quando você tem lá um rolo de 1.000, 2.000 imagens, qual que é o melhor ângulo, assim, qual que é o melhor frame daquela situação que você captou? Exatamente. Às vezes você tem um casamento, sei lá, vou citar o meu casamento de exemplo, tem lá minha mãe cantando comigo, minha irmã, assim, foi um momento bem legal. Imagino quantas imagens eu tenho desse momento, e qual que é a melhor, talvez vamos, para colocar num blog, por exemplo, que você precisa qual resumir. que ilustra melhor aquele momento, né? Assim, Que você precisa resumir ele meia hora em uma imagem. Qual que é o melhor? Você já está fazendo uma escolha, você já está pós-produzindo ali exatamente nesse processo de edição, que é você achar a melhor versão de um texto. Inclusive é uma frase que eu costumo trazer para dentro de sala de aula, porque eu acho ela muito legal, assim. É isso, você está escolhendo qual que é a melhor versão, no caso do texto, quando a gente está falando de edição, mas para fotografia funciona igual, assim. Então já qual que é o melhor esse frame daquela situação, daquela cena, né? Exatamente. Então esse processo de edição você já começa a pós-produzir até pensando que, vamos supor, numa fotografia, né, de casamento, você tem que contar uma história ali, você precisa achar a melhor versão da sua história. Se você faz 50 fotos de um momento, provavelmente nem todas as 50 fotos vão estar tão boas. Sim, então você já faz a escolha pela melhor sempre. E é natural, isso não é... Não é roubar, né? Não é roubar no jogo, não. Isso é natural, é faz parte parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Legal. E aí, teve mais alguma pergunta aí, pessoal? Não, mas teve comentário. Comentários, vamos lá. Comentário legal da gente falar também. Fotografia, Marina Lobão falou que a turma do Flash está em peso aqui. Turma do Flash legal, queridos. Aí ela falou que foi sinal que o professor foi bom, hein? Hein, verdade. teacher? É verdade, até um pouco da ideia da gente fazer a live, assim, de eu acelerar a live, veio um pouco do próprio feedback dessa turma aí de Flash, que falou que a gente estava precisando aparecer mais aí na frente das câmeras também. A gente é um pouco tímido, assim, mas a gente vai, aos poucos, vai se acostumando com as câmeras. Quem fala isso normalmente não vai ter que aparecer na frente das câmeras, né? Porque realmente Tipo assim, você pode ser desinibido o que for, mas quando coloca uma câmera, acende uma luz ali, a gente vai acostumar. A produção olhando pra você e dando os toques, olha aqui, olha ali. Eles estão tranquilos ali atrás das câmeras, eles vão aparecer nas próximas, está achando que vai ser fácil. A vingança... Legal. Obrigado aí pelo pessoal da turma de Flash. Em breve vamos ter outra já. Vamos anunciar as datas aí nos próximos dias. Bom, você começou a falar um pouco disso, assim, mas é uma outra pergunta que eu tinha pensado aqui pra gente conversar. Assim, se a pós-produção para você ela é mais pra gente alterar ou pra gente potencializar o que a gente está vendo, assim? Eu acho que no final, assim, a gente tem que pensar no resultado, né? No resultado final que a gente precisa, assim. Então, sempre a pós-produção, ela vem mesmo para reforçar Desculpa. Você pergunta se a pós-produção vem para... Se ela vem para alterar a realidade ou para potencializar? Não, vem para potencializar sempre, assim. Porque é uma mensagem, né? Uhum. A foto, o texto ali, você precisa passar uma mensagem. Então, se é uma mensagem positiva ou negativa, você precisa que aquela mensagem encontre ali o receptor rapidamente e que o sentido seja apreendido tão logo o receptor, né, entre em contato com essa imagem. Na hora que o olho bate ali, já entendeu o que você quer dizer. Sim. Por isso que hoje a gente tem nesse volume de informação que a gente tem no dia a dia, as mensagens, independentemente do meio, independentemente se é verbal, se é visual, você precisa que ela seja o mais pragmática possível. É lógico que você, nesse contexto, você precisa contornar essa apatia que a gente acaba criando de tanta coisa que a gente vê o dia inteiro, né? Um dia vocês façam um exercício de contar em 1 hora quantas imagens vocês entram em contato só rolando o feed do Instagram ou passando stories pro lado. É muita imagem, assim, então você precisa ser o mais cativante possível no menor tempo possível. Assim. Aquela imagem ela precisa te impactar rápido para você, né, dentro desse mundo de imagem que aparece, para ela te chamar a atenção e fazer você parar e observar. Né? Exatamente. Então, assim, quando a gente tem às vezes uma cena que tem diversos elementos, você escolhe colocar o foco especificamente num lugar com uma profundidade de campo muito baixa, exatamente para isso, para você dar ali o enfoque na mensagem que precisa ser passada, para a pessoa conseguir apreender aquilo rápido e você conseguir estabelecer
é uma conversa, né? Com a pessoa, assim, seja 15 segundos no story, seja uma imagem ali num álbum de fotografia. Então, assim, a pós-produção, o intuito dela é sempre potencializar a mensagem que precisa ser passada. Assim. Eu não acho que ela vem alterar inadvertidamente, né? A gente vai ter uma série de questões e levantamentos sobre imagens agora com as eleições se aproximando. Nos Estados Unidos já tem essa discussão muito grande, principalmente que hoje a gente tem os deepfakes, né? Que são a pessoa coloca o rosto de uma pessoa num vídeo, faz uma manipulação de imagem, assim, né? E aí fala que é a pessoa no próprio vídeo, mas no fundo é uma montagem. Isso tudo com intuitos políticos, assim. Então essas discussões vão ser cada vez mais frequentes. Mas, independentemente de estar certo ou errado, alguém está tentando potencializar uma mensagem através de uma pós-produção ali, que pode ser uma imagem legal ou uma imagem, né, má, assim, uma imagem... A gente postou no blog da Ansel, se não me engano, foi até a Cleo que fez esse post lá um fotógrafo que ganhou um prêmio que ele retratou um elefante num parque na África. O cara simplesmente fez uma alteração, uma manipulação ali. O animal tinha uma marca, assim, que era um defeito, e o cara manipulou aquilo. Eu lembro, ele consertou a orelha, né, um defeito, um furo que tinha na orelha do elefante e alterou a característica do elefante. Que era uma das coisas pelas quais o bicho era identificável, né? Então, o cara criou uma situação inadequada fazendo uma manipulação. Um exemplo que eu sempre dou é o atentado de Madrid, no metrô de Madrid. O jornal, se não me engano, se foi o Marca, se foi o País, eles publicaram uma imagem que ela tinha uma manipulação, porque na imagem original do fotógrafo aparecia uma mão, assim, alguém foi mutilado e a mão aparecia, e eles alteraram isso, inclusive sem o consentimento do fotógrafo, e publicaram. Então, você tem dois problemas, né? Assim, você fez uma adulteração numa realidade, a foto é documental, então isso é proibido permanentemente, assim, você alterar a realidade. Principalmente é do jornalismo, né? Exatamente. Que é assim, feito ali para contar é um fato, é um registro que você está fazendo, assim. E a outra foi ter alterado a foto sem permissão do fotógrafo, que isso gera inúmeros desafios e questões e processos, inclusive, se você fizer isso. Uma bem famosa que tem também, no que foi bem das antigas, assim, foi aquela foto, uma foto que foi usada como propaganda na época no começo da Guerra Fria, quando os soviéticos conseguiram finalmente tomar Berlim, e eles fizeram toda eles criaram uma imagem ali para ser usada como propaganda, né, do regime e tudo, que era a imagem de um soldado em cima de um dos prédios públicos lá de Berlim, puxando a bandeira, né, da União Soviética e tal. E aí, quando eles produziram, né, todo o ensaio escolheram um soldado, e ele foi e tal, e pegou a bandeira, o ângulo, o fotógrafo olhou e tal. E quando eles revelaram essa imagem, eles viram que no braço do soldado que estava balançando essa bandeira tinha 10 relógios. E aí foi um caso que eles tiveram que manipular isso ainda antes da época, né, Photoshop, claro, porque ia totalmente contra a mensagem do regime comunista, né? Aquilo era tipo todos os relógios roubados de cadáveres de outros soldados que já tinham morrido, e exatamente contra essa coisa de posse, e eles tiveram que fazer uma super manipulação para apagar esses relógios do braço né, na foto, para conseguir passar essa mensagem. Então não é um negócio novo, né? Muita gente pensa que o Photoshop é uma coisa que vem aí da era digital, mas existiam versões dessas manipulações desde a época do filme ainda. Você tem os soviéticos, assim, tem diversas fotos que em determinado momento um agente é um parceiro político e em algum momento ele entra em desgraça, esse cara é simplesmente apagado de todas as imagens oficiais. Assim. Acontece no casamento às vezes também, quando a irmã do noivo tem um namorado e aí ela termina antes do álbum ficar pronto e quer que a gente apague o cara das fotos. De vez em quando tem umas dessas, assim. E já tem ensaio para às vezes colocar, né, posicionar de um jeito mais fácil. Você tem diversos casos, assim, uma coisa que eu lembrei, assim, que eu acho que vale a pena comentar, que a gente estava falando dessa questão de pós-produzir antes de entrar no software, né?
Então, você tem casamento, você tem festas, que as festas não são as festas mais animadas do mundo, não tá tão cheio, sei lá, teve uma quebra muito grande no número de pessoas. E você sabe que a festa tá vazia, mas você como fotógrafo vai lá fazer um plano abertão, mostrando a igreja toda vazia, os bancos da frente não tinha ninguém. Você não vai fazer isso, assim, então... É melhor você fazer uma foto mais fechadinha, que mostre aquele espaço onde está bem preenchido. Porque o noivo ali, depois, quando ele estiver em casa, no domingo, depois do almoço, ali, depois do casamento dele, ele não quer lembrar que o casamento dele em algum momento foi desanimado. Ele quer ter a melhor versão daquela história, assim, até por isso que existem os fotógrafos profissionais, então ele poderia entregar ali Polaroids na mão dos convidados, ou pedir às pessoas que registrassem com o celular mesmo, e aí ele teria ali várias versões, mas não contadas de maneira profissionais, né? Exatamente. Porque esses registros, eles obedecem uma narrativa também que você quer contar, né? Assim, Sem dúvida. e isso é muito interessante. Massa. E aí, produção, mais alguma pergunta apareceu aí pra gente? Não, acho que pode ser que a pauta. Tem Tá. a pauta aí. Não, eu tinha separado essas perguntas pro Paulo, mas eu acho que a gente pode aproveitar, né, o momento aí pra gente falar, assim, quem tem interesse, assim, nessa parte de pós-produção, né, que o Paulo tem um curso aqui com a gente na Ansel, inclusive tem uma turma que está começando aí na semana que vem. Semana que vem, dia 11. Dia 11, né? Dia 11 vai ser essa turma, nas segundas e quartas da noite? Quartas. Às 19 horas. Começa às 19 horas. Isso. E fala um pouquinho, assim, o que é o conteúdo do curso, o que você aborda, né? Pra gente ver se... A gente hoje tem duas principais ferramentas no mercado, né? Que são o Photoshop e o Lightroom. E a gente dá, inclusive, um grande enfoque no Lightroom. E depois a gente vai para o Photoshop para aprender as principais ferramentas, assim. Então, a gente tenta criar um fluxo de trabalho pensando mesmo em todos os passos que o fotógrafo tem que passar até o momento dele exportar a imagem. Então, o que o cara faz? Acabou de fotografar? Qual que é o procedimento correto, né? Qual que é o passo a passo que ele deve tomar, desde como ele tem que guardar essas imagens, se ele tem que salvar isso no HD, se joga para nuvem, segurança de arquivo, né? Segurança de arquivo, que é um tema que as pessoas normalmente deixam de lado, mas é importantíssimo, principalmente se você está fazendo trabalhos profissionais, registros profissionais, você tem que ter um cuidado de como que você vai e os pessoais também, imagens. porque machuca eu falo por experiência, assim, que eu já perdi um arquivo de uma viagem minha uma vez por vacilo, e isso vai me doer o resto da vida, assim. Porque às vezes é uma imagem que você quer mostrar pro seu filho, assim, você simplesmente não dá valor para aquilo. Você acha que, como a gente não tem mais a coisa física, né, porque um DVD, um CD arranhava, assim, você tinha um cuidado. Com dados digitais, arquivos digitais... E o próprio papel, né? Antes, quando revelava tudo, ficava ali... Tava ali, físico, né? Você negativo, tem uma sensação de segurança muito maior, assim. Com arquivos digitais, normalmente a gente relega essa informação. Então, a gente vai ver um pouquinho disso e a gente também vai aprender mesmo todas as principais ferramentas do Lightroom e do Photoshop para você conseguir fazer a ingestão desses arquivos, né? Como que você leva isso para dentro do Lightroom, como que você faz um crop, como que você trabalha com cor, como que você trabalha com luz... como que você trabalha com nitidez, tanto no Lightroom quanto no Photoshop, como que você faz a remoção, talvez, de informações que não desejadas, sei lá, como que eu tiro um fio de uma foto, isso aqui está me atrapalhando, um cabelinho que está fora do lugar. É uma espinha na testa do noivo. Assim, que são coisas que são situações que vão acontecer, então a gente aborda essas situações. A gente tem um pack de imagens, né, um conjunto de imagens que a gente usa de base para as aulas, mas a gente sempre trabalha também muito em cima das necessidades específicas de cada aluno. Então a gente tenta sempre montar um fluxo assim, e trazer as informações que façam sentido para quem está assistindo o curso. Lógico que a gente tem uma base, que é um conhecimento que a gente acha que todo mundo precisa ter, até para entender como que a ferramenta funciona, seja atalhos, telas que são essenciais ali para você aprender a dominar. E a partir disso, né, tendo estabelecido esse conhecimento, a gente vai criando situações em cima das necessidades específicas de cada aluno, né? A turma discute, a gente pede as pessoas para apresentarem soluções para fazer sentido o curso mesmo, senão para não ficar aquela coisa, né? Você tem um monte de ferramentas, você tem um painel de avião que você não vai precisar usar ou não vai saber operar, porque é um tanto de informação que é desconectada com a sua realidade e com a sua necessidade. Então a gente tenta sempre manter
o curso com conhecimento básico e vai construindo o resto dentro da necessidade. dentro da necessidade de cada pessoa que está na turma. Bem legal. Então, de novo, esse curso começa agora na semana que vem. Semana que vem, na segunda-feira. São 6 aulas. São 6 aulas. A gente ainda tem vagas. A gente tem aqui na ANSI, a gente costuma fazer um valor promocional para os 4 primeiros inscritos. Essa turma do Paulinho já tem alguns, eu não lembro quantos tem de cabeça. Mas, se não me engano, ainda tem pelo menos uma vaga com esse valor promocional, que são 20% de desconto. Então, quem tiver interessado aí, manda mensagem pra gente que a gente garante essa última vaga aí pra vocês. Mas é isso. Acompanhando, a gente vai estar sempre postando as coisas nas nossas redes sociais. Quem não segue ainda, seguir lá no Instagram é o @ansel.bh. Ansel.bh, não é isso? Estagiários? Sim. Tá aqui, ó. Tá aqui mesmo. Eu sou péssimo com esse negócio. No Facebook, a nossa página é o Fotografia Sem Mistérios. E o site www.ansel.com.br. Lá dentro a gente tem o nosso blog. A gente está no LinkedIn também, Ansel, Educação em Imagens. Eu nem estava lembrando. E YouTube, a gente tá abrindo aí agora com essa live, que depois a gente vai deixar marcado aí. E temos GIFs também personalizados no Instagram Stories. Quem quiser postar aí, nós somos a única escola, né, de fotografia que tem seus próprios GIFs. E para quem estiver vendo a live depois, que ela vai tá sendo gravada e vai ser postada no YouTube, tiver alguma dúvida, seja sobre os cursos da Ansel, seja sobre o curso específico de pós-produção, manda para a gente, que a gente vai conversa lá via inbox ou via atendimento WhatsApp, a gente vai trocando essa ideia, seja alguma dica, sugestão, a gente está sempre aberto, não precisa ser Contem com a gente aí para o que vocês precisarem. Exatamente. Mamed mandou um alô? Alô, grande Mamed. Esse cara é foda. A gente queria aproveitar também para agradecer alguns parceiros que a gente tem. Primeiro, a Duopo Produções Visuais, que é quem está produzindo essa live sensacional aqui. Inclusive, a gente está aqui na sede deles, que a gente usa muitas vezes para nossas aulas também. O Centro Fotográfico, com quem a gente tem uma parceria aí, a gente consegue alguns... Para os nossos alunos aí tem descontos lá de revelação e outras coisas, mas eu só vou contar para quem for aluno nosso. E a BM Morsani, que é uma assistência técnica de equipamento fotográfico, que também é parceirão nosso aí. Então, obrigado aí para eles. E acho que por hoje é só, né? Por hoje é só. Fiquem ligados lá nas redes sociais da Ansel, sempre temos novidades. Uma dica muito legal, no nosso feed, né, praticamente, pelo menos de segunda a sexta-feira a gente tem um conteúdo novo lá, são dicas de pós-produção, a gente tem algumas reflexões sobre imagens que o Mark faz. A Cleo tem uma coluna que aborda mulheres na fotografia, que é sensacional, e ultimamente ela tem postado uma série de entrevistas, inclusive no blog. Tá assim, muito, muito foda. E o Luizão é o cara das dicas de livro, de exposições, é o cara que tá por dentro do que acontece aí. É o cara antenado da Ansel, né? Então, sigam a gente lá e acompanhem o nosso feed também, tem coisas muito legais para vocês acompanharem. E até a próxima Ansel Live. Próxima Ansel Live. A gente vai anunciando aí. Obrigado a todo mundo que comentou, que mandou pergunta. É isso. Um abraço, pessoal. Boa noite. Beijo do gordo. Fechou? Cortou, estagiários? Tudo bem?